Quinta-feira da terceira semana da Quaresma no ar. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa A Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nesta quinta-feira, prossigo na homilia, ou melhor, na mensagem da Quaresma de 10 anos atrás. Aliás, 11 anos atrás, 2012. Foi a última grande, porque em 2013 ele renuncia exatamente em fevereiro de 2013, foi a sua última mensagem quaresmal, do emérito e falecido Papa Bento XVI. A Sagrada Escritura adverte contra o perigo de ter o coração endurecido por uma espécie de anestesia espiritual, que nos torna cegos aos sofrimentos alheios. Já várias vezes disse, e repito, que o pobre diabo, sem ter capacidade de realizar uma universidade, concluir um curso universitário, fez um curso técnico de anestesista, mas ele é muito eficiente em anestesiar as consciências. As pessoas, quanto mais pecam e quanto menos se arrependem, mais afirmam que não há pecado. E isso na igreja é grave, porque há pessoas que se afastaram do sacramento da confissão sem terem coerentemente se afastado do sacramento da comunhão. Imaginam que é possível conciliar uma coisa e outra. E mais ainda, não tendo mais uma consciência do pecado, não desenvolve uma consciência do temor de Deus. E no caso dos pais, não ensinam mais os filhos o temor de Deus. Tudo depende da cultura. Aliás, tudo depende de tudo. Uma das coisas mais interessantes para a turma que não ama, não acredita e nega a verdade, é que eles nunca dizem sim ou não. Eles sempre dizem depende. Outra coisa que o Papa Bento XVI insistia muito, o relativismo. O relativismo depende. Então, essa anestesia espiritual hoje é algo que se encontra entre os católicos, inclusive frequentadores e alguns bem presentes nas máquinas pastorais da igreja. Continua o Papa. O evangelista Lucas narra duas parábolas de Jesus, nas quais são indicados dois exemplos dessa situação que se pode criar no coração do homem. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, com indiferença, passam ao largo do homem assaltado e espancado pelos salteadores. São Lucas capítulo 10, versículos 30 a 32. E na do rico avarento, um homem saciado pelos bens não se dá conta da condição do pobre Lázaro, que morre de fome à sua porta. São Lucas capítulo 16, versículo 19. Em ambos os casos, deparamos-nos com o contrário de prestar atenção, de olhar com amor e compaixão. O que é que impede este olhar feito de humanidade e de carinho pelo irmão? Com frequência, é a riqueza material e a saciedade. Mas pode ser também o antepor a tudo os nossos interesses e preocupações próprias. Por mais estranho que seja, o bem-estar, que é válido, não só válido como desejável, pode ser ou tornar-se anestesia espiritual, gerando insensibilidades. E é óbvio que uma solução ideológica é o individualismo. As pessoas dizem, às vezes, com certo orgulho, eu não me meto na vida de ninguém, não quero que ninguém se meta na minha. Como se existíssemos, de fato,
em bolhas, em mônadas, em círculos fechados, como se cada um existisse sem o outro, sem uma rede. Sem uma rede. Por isso, estranhamente, a sociedade e o materialismo, ou o egoísmo, que é esta exacerbação das preocupações e interesses pessoais, são anestésicos da alma. Sempre devemos ser capazes de ter misericórdia por quem sofre. E o nosso coração nunca deve estar tão absorvido pelas nossas coisas e problemas que fique surdo ao brado do pobre. Diversamente, a humildade de coração e a experiência pessoal do sofrimento podem precisamente revelar-se fonte de um despertar interior para a compaixão e a empatia. Diz o Provérbio 29:7, o justo conhece a causa dos pobres, porém o ímpio não o compreende. Milhões e milhões de pessoas não sentem a mínima necessidade de ajudar ninguém. Durante toda a sua vida, nunca estendeu a mão a ninguém, a não ser como troca. Te empresto, tu me pagas com juros. Te dou porque me darás. Porque me interessa te ajudar. Porque eu ganho te ajudando. Nós somos assim em geral. Muitas vezes fazemos o bem olhando bem a quem. Deste modo, entende-se a bem-aventurança dos que choram. Mateus 5:4. Isto é, de quanto são capazes de sair de si mesmos, porque se comoveram com o sofrimento alheio. O encontro com o outro e a abertura do coração às suas necessidades são ocasião de salvação e de bem-aventurança. Veja que espetáculo. O amor fraterno é ocasião de salvação e de bem-aventurança. Ao contrário do pecado, que é indiferença, egoísmo e até ódio contra o outro. O pecado é xenófobo. A solidariedade ou a compaixão, a proximidade, a caridade, enraiza a salvação e bem-aventurança na nossa vida, diz o Papa. O fato de prestar atenção ao irmão inclui igualmente a solicitude pelo seu bem espiritual. Aqui o Papa toca num assunto fundamental. Nenhuma afirmação de ajuda material que qualquer pessoa sem nenhuma fé se sente chamada, por exemplo, nas hecatombes, tempestades, terremotos, aguaceiros, enfim, todas essas situações que atingem nossa humanidade, ferem nossa humanidade, suscitam nos homens pena, interesse, doações, damos coisas. O Papa chama atenção pela solicitude espiritual. O outro é objeto da minha solicitude espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade é a grande riqueza humana, distingue a vida humana da vida animal. Não há espiritualidade na vida animal. Mesmo com esse avanço, com esta petização da cultura, os pets, né? Para usar a expressão inglesa, com toda essa história, os animais não têm alma e não precisam de espiritualidade. E mesmo que nos causem conforto, pela companhia, pela obediência, pela beleza, pelo que for, foram criados para isso mesmo. Neles não há solicitude espiritual. O outro, sim. E aqui desejo, dizia o Papa Bento, recordar um aspecto da vida cristã que me parece esquecido.
a correção fraterna, tendo em vista. E aqui desejo recordar um aspecto da vida cristã que me parece esquecido: a correção fraterna em vista da salvação eterna. Bem, esse é um tema muito delicado, a correção fraterna. Tema que se funda nos evangelhos, na origem da igreja, seja em Atos, seja nas cartas, e que merecerá nossa atenção no caminho desta quaresma.